pode acontecer isso, né? Tirando alguns ali, o Paulo Guedes, que eu acho que ele até acredita nisso, mas ele fala, cara, aí estão falando bobagem, eu quero passar minhas reformas aqui, eu ainda acredito que não que ele seja melhor por causa disso, né? Mas aquela reunião me deixou estarrecido, assim, porque é a comprovação que eles acreditam naquilo. E outra coisa, imagina você participar de uma reunião toda semana e toda vez o mesmo papinho. A esquerda está querendo me pegar. Porque tirando as falas ali do ministro do Meio Ambiente, que foi pontual, apesar de absurdo, do Paulo Guedes, que foi pontual, e do próprio Bolsonaro a fala da PF, o resto tudo ali são coisas que eles falam desde 2018. Eles devem repetir isso toda reunião. Deve ser uma chatice também essas reuniões, porque é toda vez o mesmo papinho mostrando que eles não saem daquilo, né? É sempre buscando o inimigo, tem que buscar o inimigo, quem é o culpado, não é a gente, então a gente vai colocar a culpa em quem? E aquela reunião deixou isso claro, porque não muda de assunto, né? Você pega conversa de 2018, da época da campanha, para a conversa de semana passada, e é o mesmo papo. Vamos falar de Wilson Witzel, então, né? Porque o governador do Rio de Janeiro é alvo de investigações da Operação Placebo da Polícia Federal, por conta de supostos fraudes na saúde. Há indício de envolvimento, inclusive, da primeira-dama, a Helena Witzel. O ministro Benedito Gonçalves, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, autorizou o mandado de busca e apreensão nos endereços do Witzel e da sua mulher no dia 21 de maio, que foi uma quinta-feira, e isso deve ter chegado à Polícia Federal na sexta, no dia 22, né? E aqui a gente não vai discutir só esses indícios, o que levou à indicação, mas principalmente os claros sinais da influência bolsonarista dentro da Polícia Federal, né? Depois da nomeação do novo ministro da Justiça e da troca do superintendente no Rio de Janeiro, né? Porque no Twitter, o governador, o Witzel, havia feito uma crítica ao Jair Bolsonaro, o acusando de não respeitar a independência entre os três poderes, né? E eu lembro que aqui no Coronga, que no vídeo da reunião, né, que a gente acabou de falar, o presidente se referiu ao Witzel como estrume, né? E o Felipe Martins, que é o Steve Bannon brasileiro, já mencionado muito aqui, assessor internacional do Bolsonaro, né, um militante de extrema-direita, um dos principais membros do Gabinete do Ódio, respondeu ao governador com uma imagem, um mero relógio assim, a esse tweet dele. E essa mensagem do Martins foi enviada à 00:38, no sábado, de madrugada, né? Sendo que a operação só foi deflagrada nessa última terça-feira. E o sentido disso parece estar muito claro, né? Ele dizendo, sua hora está chegando, né? Que fique claro aqui, eu não tenho dúvida de que tenha havido alguma coisa errada no Rio de Janeiro, né? E a gente quer sim que se apure as coisas, que a Polícia Federal faça o trabalho dela. Mas ignorar esses indícios de vazamento escandalosos é fazer um papel de trouxa e pior, passar pano para o que pode estar acontecendo dentro da PF, né? Porque uma outra premonição intrigante foi a do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Já no domingo, às 10h25 da noite, ele dirigiu uma provocação ao Sérgio Moro no Twitter, em resposta à entrevista dada pelo ex-ministro da Justiça no Fantástico, né? E aí eu parafraseio ele, abre aspas. Seu Sérgio diz que Jair Bolsonaro não teve compromisso com a pauta de combate à corrupção. Mais uma vez, os fatos desmentem sua narrativa mentirosa. Bastou sair do Ministério da Justiça que a Polícia Federal voltou às ruas em operação de combate à corrupção. Agora, no Covidão. E falamos mais de Covidão, né? Porque a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, que é a melhor amiga do Bolsonaro hoje em dia, anteviu numa entrevista nessa segunda-feira de manhã, à Rádio Gaúcha, dizendo, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal. A gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam. A gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de Covidão. Ou de, né, não sei. Qual vai ser o nome que eles vão dar? Mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. E a Zambelli, só deixando claro, recorre a esse apelido de Covidão, né? Que já tinha sido usado pelo seu colega de bancada, né? E numa nota, após ser questionada sobre, né, possível envolvimento e saber sobre as operações da PF, ela tentou se justificar, dizendo que eram informações já conhecidas e publicadas na mídia, que em vários estados estavam sendo realizadas investigações da PF e das respectivas polícias civis sobre esquemas de corrupção com recursos públicos federais, né? De fato, se você acompanha as notícias, aqui e ali
tinha uma notícia ou outra sobre preços elevados de respiradores, né, que poderia ser um indício de corrupção, de aparelhos que não eram entregues, mas nenhuma sobre uma iminência operação de PF, né? Quais foram aí a gente perguntou para Carla Zambelli, quais foram as informações publicadas na mídia que fizeram ela chegar a essa conclusão, né? Inclusive, nessa mesma entrevista, ela acusou o Sérgio Moro de perseguir o PT, né? O que mostra, que indica que, cara, se preciso, essas pessoas usam até o PT como aliado, né? Por fim, conforme informou o jornal o Globo, o deputado estadual Anderson Moraes, do PSL, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, afirmou em uma transmissão ao vivo, realizada no dia 13 de maio, ou seja, quase 2 semanas atrás, que tinha certeza de que a Polícia Federal bateria em breve na porta do governador Wilson Witzel, no âmbito da investigação sobre contratos de saúde cariocas, né? E nessa terça-feira, 13 dias após a declaração de Moraes, os agentes da Polícia Federal tiveram endereços ligados ao Witzel para cumprir esses mandados de busca e apreensão que foram autorizados pelo STJ. E, inclusive, a corporação foi parabenizada pelo presidente Jair Bolsonaro após essas ações, né? O palco principal da manobra que resultou na operação contra o Witzel é a Procuradoria-Geral da República, né? Já o vazamento pode sim ter uma origem na PF, uma vez que a gente pode notar que a operação contra o governador era dada como certa por esses membros bolsonaristas aí do Congresso e da Assembleia Legislativa do Rio. Com ou sem motivos, o objetivo do bolsonarismo é derrubá-lo. E para deixar claro quem manda, né, assim, para falar, pô, vocês estão contra a gente e olha o que a gente pode fazer aqui, agora a gente controla a PF, né? Como se fosse para ameaçar governadores que estão indo contra, como João Dória também, né? Cara, para mim tá nascendo uma nova cruzada do Jair contra a corrupção, né, para deixar os seus apoiadores achando que ele tá fazendo algo de bom. E aí fica essa mensagem, né? Os governadores que se cuidem, né? E na minha visão, o risco maior não vem de uma PF bolsonarizada, mas da bolsonarização da própria Procuradoria-Geral da República, conforme vamos falar daqui a pouco. Eu acho que é preciso apurar tudo isso, e isso só denota como a gente vive uma situação perigosa e assombrosa até, assim, em relação à interferência do governo executivo nesses órgãos. Eu acho que assim, essa questão do Witzel, ela é muito delicada porque é uma briga, né? A gente está vendo aí 2 inimigos nossos brigando, né? Um com o outro. E esse é um momento realmente, né, que por conta do período excepcional, essas questões de contratação, de licitação, né, muita coisa dispensada para agilizar essas questões. Então, sim, é muito importante a fiscalização disso. E longe de mim achar que o Witzel é um cara bonzinho, né? Mas a gente tem que estar, ainda mais porque, se tratando de Rio de Janeiro, né? Vamos falar. Não, são 5, acho que, governadores presos, né? Só a Benedita, né? Que não tem nada, né? Que aliás, é um baita quadro. Então, do Rio de Janeiro você pode esperar tudo. E, tá sendo bairrista? Não, é só você ver os fatos. Aqui em São Paulo não é nenhuma maravilha, 30 anos do Tucanistão, mas, né, tem as questões lá de Paulo Preto, de várias questões, mas a gente sabe que no Rio o buraco é um pouco mais embaixo. E aí tem o Covidão, né, que o Léo falou, e aí não sei se isso realmente tem algo que vá comprometer o Witzel, mas o Rio vai ter 2 Covidões, vai ter o Covidão de corrupção e o Covidão que é o Campeonato Carioca, né, que o pessoal lá tá querendo voltar, os times, no caso, né, indo contra, inclusive, o governo. Agora, o que eu queria falar só sobre isso, independente de Witzel ou não, é que tá muito claro, gente, que a cada ação nossa vai vir uma reação mais truculenta por parte do bolsonarismo. Isso é fato, a gente tem que estar pronto para isso. Não existe mais chance deles... em nenhum momento, na verdade, existiu chance do Bolsonaro e do seu clã apanharem calados. Eles gostam do confronto, eles querem isso porque aí eles podem cada vez mais agir com mais e mais truculência. Por quê? Até porque eles têm... né, o Bolsonaro tem a caneta do executivo em mãos. Então, cara,
isso vai se tornar cada vez mais... Quanto mais se avançar uma pauta impeachment na sociedade, e acho que a nossa ação ela é válida, aqui eu não estou dizendo que... Não, então a gente tem que ficar quieto. Não, a gente não tem saída. A gente precisa brigar. O problema é que, e a própria reunião deixou isso claro, a fala do Bolsonaro deixou isso claro com relação a armar a população. Não é armar a população contra o bandido, contra o assaltante de residência. Isso nossa, mas não tem... Ele nem pensa nisso. Ele pensa em armar uma população para que, se em algum momento realmente chegar a grande parte da retirada do Bolsonaro, da presidência e de toda essa gente, eles vão estimular essa reação final que vai ser a guerra civil no país. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. E todas essas ações, essa ação da Polícia Federal e outras que virão, isso vai ficar muito mais intenso nos próximos dias e nos próximos meses, serão cada vez mais truculentas. E a gente, de alguma forma, precisa estar pronto para isso. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que vai ser do Brasil com relação ao avanço da pauta impeachment, retirada do Bolsonaro, prisão do Bolsonaro, qualquer coisa, né, que esse cara mereça e essa turma merece. Mas a cada ação nossa, uma nova reação de truculência por parte do bolsonarismo. Não vai ter como. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Essas reuniões aqui que o Alan está falando, entre altas autoridades, até a própria reunião de dentro de setores políticos, eu, Bia, etc., a gente discute esse tipo de coisa. Porque a gente estuda história, a gente sabe que a história ela apenas vai se repetindo, né? É estranho a gente estar falando aqui, né? Porque a gente está cheio de, como diria lá em Minas, cheio de 9 dedos para falar do Witzel, né? Porque é fascista igual o Bolsonaro e a gente está 9 dedos de falar por ele porque ele está atacando o Bolsonaro, né? Então é meio complicado, virou meio complicado essa situação política do Brasil, né? Mas só pegando o que o Léo estava falando, hoje, nessa quarta, a Mônica Bergamo deu uma entrevista, deu uma nota, falando que a PGR está investigando outros 8 governadores. O Dória, o Wilson Miranda do Amazonas, o Helder Barbalho do Pará, o João Azevedo da Paraíba, o Witzel do Rio de Janeiro e mais outros 3 que não tiveram o nome revelado. Então, vai vir mais desse covidão aí, né? Eu fico imaginando, se eles, sem a Procuradoria-Geral da República, sem a PF na mão, sem o Judiciário na mão, nos anos anteriores, olha o que eles fizeram com esse país, né? Onde que a gente chegou sem essas armas na mão e agora eles com elas, o que pode acontecer, né? É muito complicado, a gente não pode, lógico, a gente não pode em nenhum momento vamos falar que o Witzel não tem que ser julgado, não tem que ser investigado, muito pelo contrário, né? Porque esse sistema deles é corrupto, né? Esse sistema que eles falaram do somos anticorrupção, não, gente, a gente sabe que não é, tudo isso já caiu por terra. O próprio Sérgio Moro já veio no Fantástico, falou que é mentira, que não existe isso. E todo o sistema em volta de Bolsonaro vive disso, né? E o Witzel foi eleito para isso, fazendo campanha com o Flávio Bolsonaro, não seria diferente. Mas é isso que você falou, Paulo. Também na noite dessa quarta, tá uma live do Alan dos Santos, do Eduardo Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, onde o Olavo de Carvalho falou que a esquerda está armando a população. Então, se a gente juntar com aquela palavra do Bolsonaro no dia 22 de abril, que você falou da reunião, temos o povo armado não é escravizado, e agora essa fala do Olavo de Carvalho que a esquerda está armando, estão querendo briga, né? Estão querendo guerra mesmo. Eu lembro de uma aula que a gente teve na faculdade, teve um professor que falou que todo o perigo de um presidente militar, mesmo numa democracia, é que o militar ele não vê um adversário, ele vê um inimigo. Né? E o inimigo, você não tem pena do inimigo, você tem que abater o inimigo. Né? E o adversário político não, você senta e conversa com o adversário político apesar de tudo. Então acho que a gente está nesse momento, né? Eles estão procuraram um culpado para isso mesmo, para abater. E hoje quem está na linha aí é o Witzel, o Dória, porque ontem estavam abraçados com ele, mas pode colocar aí na conta, Arthur Vigílio pode tomar cuidado,
Flávio Dino pode tomar cuidado, Camilo Santana pode tomar cuidado, Rui Costa pode tomar cuidado. Eu não duvido que esses 3 governadores aqui que a Mônica Bergamo